John Alexander Dowie nasceu em 25 de maio de 1847 em Edimburgo, Escócia, filho de um fabricante de calções e uma dona de casa. A sua infância foi marcada pela pobreza e pela doença, elementos que, juntamente com uma piedade precoce, moldaram profundamente sua visão de mundo e, mais tarde, sua teologia de cura divina. Aos 13 anos, sua família migrou para Adelaide, na Austrália, onde Dowie iniciou sua vida profissional, primeiro com um tio e depois numa firma de mercearia no atacado, onde se tornou sócio júnior. No entanto, a vida empresarial foi abandonada aos 20 anos em favor de estudos para o ministério congregacionalista, que o levaram de volta à Escócia e, em seguida, a uma ordenação em 21 de maio de 1872, em South Australia. A sua carreira pastoral na Austrália foi um período de tumulto e conflito. Ele serviu nas pastorais de Alma e Hamley Bridge, South Australia, Manly, New South Wales e Newtown. Embora fosse um pregador eloquente, Dowie manifestava comportamentos notavelmente excêntricos. A sua renúncia em 1878, por exemplo, foi marcada por um gesto dramático no púlpito, segurando um copo de vinho e exclamando: "Estes são os teus deuses, ó Israel!" A imprensa de Sydney da época ridicularizava os seus sermões abusivos e panfletos. Estes episódios indicam que a natureza confrontadora e o estilo autocrático que definiriam o seu ministério posterior não foram uma resposta ao sucesso ou ao poder, mas sim uma característica definidora da sua personalidade que já se manifestava desde os seus primeiros dias de ministério. Os atritos constantes com as congregações e a imprensa sugerem uma predisposição para o confronto que o afastaria do establishment religioso tradicional. A sua transição para evangelista itinerante de cura divina a partir de 1880 foi um ponto de virada decisivo. Essa nova fase foi catalisada por uma combinação de experiências pessoais e influências externas. A sua própria cura de indigestão crônica foi atribuída à intervenção divina, levando-o a um interesse crescente em curas pela fé. Este interesse foi aprofundado após testemunhar as supostas curas de George Milner Stephen, o que o incentivou a se tornar um evangelista independente. Em 1888, Dowie e a sua família imigraram para os Estados Unidos, levando consigo uma bagagem de conflitos na Austrália e uma visão emergente sobre a cura pela fé. A chegada de Dowie nos Estados Unidos em 1888 marcou o início de uma nova e mais ambiciosa fase da sua vida. Ele se estabeleceu primeiramente em São Francisco, onde rapidamente construiu um séquito através de curas pela fé. A sua organização, a International Divine Healing Association, era notavelmente estruturada como um empreendimento comercial. Os membros eram obrigados a pagar o dízimo, e aqueles que o faziam podiam solicitar a ajuda de Dowie para suas doenças por correio, telegrama ou telefone. Essa abordagem comercial do ministério já apontava para uma mescla de fervor religioso e pragmatismo financeiro que seria uma característica central de sua carreira. A mudança para Chicago em 1890 revelou-se um ponto de inflexão para Dowie. Embora os primeiros anos tenham sido difíceis, sua fama explodiu com a Exposição Mundial de 1893. Ele alugou uma propriedade adjacente ao evento e encenou elaboradas curas divinas para as grandes multidões de visitantes. O seu sucesso foi tão notável que, segundo as fontes, ele foi capaz de curar uma gama de doenças psicossomáticas. Contudo, sua reputação não estava livre de controvérsia. As fontes indicam que ele usava plantas de audiência e outros métodos questionáveis para encenar essas curas. Sua ascensão foi simultaneamente um testemunho de sua convicção teológica sobre a cura divina e da sua notável capacidade de espetáculo e manipulação. Em 1896, Dowie e sua família fundaram a Christian Catholic Church in Zion, Illinois, consolidando o seu crescente império. Seu ministério expandiu-se rapidamente, com a criação de casas de cura, uma editora, Zion Publishing, e a publicação semanal do jornal Lives of Healing. Para acomodar as multidões que afluíam aos seus serviços, ele chegou a alugar o Chicago Auditorium Building, um dos maiores locais da cidade. Durante esse período, Dowie enfrentou quase 100 acusações legais por prática ilegal de medicina, mas, de forma notável, venceu cada uma delas, reforçando sua imagem de invencibilidade perante o sistema legal e seus opositores.
A trajetória de Dowie revela uma dualidade fundamental em seu ministério. Por um lado, ele era um teólogo convicto, que se concentrava em ensinar os princípios bíblicos da cura antes das orações, e que mantinha registros meticulosos de cada cura para legitimar seu ministério. Por outro lado, ele empregava métodos que parecem ter sido, no mínimo, duvidosos, como o uso de indivíduos cuidadosamente selecionados e plantas de audiência. Essa aparente contradição sugere que Dowie acreditava genuinamente em sua teologia, mas não hesitava em usar táticas de espetáculo e possivelmente de fraude para expandir sua fama e seu alcance. O seu sucesso dependia não apenas de sua convicção na fé, mas da sua habilidade em combinar convicção com um espetáculo grandioso e eficaz. A teologia de John Alexander Dowie era a espinha dorsal do seu ministério e a fonte da sua influência. O seu sistema teológico assentava numa visão de cura divina baseada em duas doutrinas cardinais. A primeira era a crença na continuidade do ministério de Cristo, com base em Hebreus 13:8, que afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para Dowie, a cura de Deus não era um dom passageiro, mas uma manifestação contínua do poder de Cristo, o Salvador e Curador. A segunda doutrina era que a doença é um mal, o produto de Satanás e do pecado, e nunca pode vir de Deus. Esta visão era radicalmente oposta à crença predominante de que a doença poderia ser um teste de Deus para fortalecer a fé. A sua rejeição da medicina moderna fluía diretamente desta teologia, pois ele via os médicos e a ciência como um meio que traía a confiança total em Deus. O seu restauracionismo, a crença na necessidade de recuperar a condição primitiva da igreja cristã, foi a base para suas reivindicações mais ousadas. Em 1899, ele declarou-se mensageiro de Deus e, em 1901, proclamou ser o retorno espiritual do profeta bíblico Elias, adotando o título de Elias, o Restaurador. Ele chegou a usar vestes suntuosas de sumo sacerdote, modeladas nas de Aarão. Estas reivindicações teológicas, longe de serem apenas um ato de arrogância, serviram como a justificação para o seu crescente autoritarismo. Ao se posicionar como um profeta com uma missão divina para restaurar a igreja e a sociedade, Dowie legitimou a sua propriedade pessoal de toda a terra de Zion City e a sua imposição de uma estrutura teocrática, onde a sua palavra se tornava lei. A sua reivindicação de ofício profético e apostólico era, portanto, o alicerce teológico para a estrutura de poder totalitário que ele construiu. Em 1901, Dowie anunciou seu projeto mais ambicioso, a fundação de Zion City, uma comunidade religiosa utópica, a 40 milhas de Chicago, sobre um vasto terreno que lhe adquiriam em segredo. A sua visão era criar um refúgio dos problemas sociais da época, uma comunidade livre de pecado, doença e vício. Zion City foi concebida como uma teocracia, um Estado-igreja moderno, onde a completa subordinação à autoridade religiosa seria a solução para os problemas da modernidade. O projeto de Dowie partilhava um objetivo comum com os reformadores da era progressista americana, a resolução dos males urbanos. Contudo, enquanto estes viam os problemas como disfunções sociais e econômicas, Dowie os interpretava como evidência de decadência religiosa e moral que só poderiam ser resolvidas através do controle teocrático. A estrutura econômica e de governança de Zion City refletia o controle absoluto de Dowie. Ele era o proprietário pessoal de todas as terras da cidade, que eram arrendadas aos residentes através de contratos de 1.100 anos, um número simbólico de 100 anos para o estabelecimento do reino de Deus e 1.000 anos para o reinado milenar de Cristo. A comunidade era sustentada por uma série de negócios, como o Zion Department Store e a fábrica Zion Lace Industries, que empregavam milhares de trabalhadores. O código moral imposto em Zion City era notavelmente rigoroso e abrangia todos os aspectos da vida. A proibição do álcool, do tabaco e da carne de porco era complementada pela recusa total da medicina moderna, refletindo sua crença na cura divina. A lista de proibições era longa e se estendia a proibições bizarras como assobiar nos domingos e o uso de sapatos marrons.
Esta utopia, embora atraísse milhares de seguidores de todo o mundo que buscavam um refúgio da decadência da sociedade, era, na verdade, um projeto de controle totalitário. A visão de Dewey para a sociedade era de subordinação completa à sua autoridade, sob o disfarce de princípios bíblicos. O experimento de Zion City, portanto, apresenta um exemplo notável de como a busca utópica por pureza social e moral pode rapidamente desambar para um regime de controle absoluto, demonstrando as consequências práticas da sua teologia e do seu autoritarismo. A partir de 1903, o império de Dewey começou a desmoronar. Sua queda foi precipitada por uma combinação de má gestão financeira, um estilo de vida cada vez mais luxuoso e uma série de confrontos públicos que expuseram a fragilidade de suas reivindicações. Enquanto seu império lutava contra a falência, Dewey vivia numa mansão de 25 quartos e usava vestes de sumo sacerdote. Acusações de fraude de valores mobiliários e a sua propensão a vender ações de empresas de Zion que se revelaram sem valor mancharam sua reputação. Sua queda foi, em parte, um resultado direto da sua própria insaciável ambição. Sua maior controvérsia e o evento que catalisou sua ruína pública foi o duelo de oração entre Mirza Ghulam Ahmed, um líder religioso na Índia que se declarava o Messias prometido. Dewey havia atacado publicamente Ahmed e os muçulmanos com retórica odiosa. Em resposta, Ahmed propôs um duelo de oração, que o falso profeta morresse antes do outro. Dewey, imbuído de uma arrogância desmedida, desdenhou do desafio, referindo-se a Ahmed como um mosquito e uma mosca que ele poderia esmagar com o pé. A narrativa de juízo divino ganhou força quando, pouco tempo depois, Dewey sofreu uma série de derrames que o debilitaram e o deixaram incapacitado. Sua queda final foi rápida. Em 20 de abril de 1906, o seu principal tenente, Wilbur G. Voliva, depôs-o da liderança da igreja. O litígio que se seguiu arrastou-se até sua morte, e durante a disputa foram reveladas acusações de hipocrisia pessoal, incluindo alegações de poligamia, consumo de álcool e má conduta sexual, tudo aquilo que ele publicamente condenara. Dewey morreu em Zion City em 9 de março de 1907. Sua legagem pessoal foi tão manchada que a própria família se desassociou dele e o seu nome foi omitido de sua lápide. Seu declínio, em parte autocausado, serviu como uma poderosa advertência sobre os perigos da ambição desmedida e da arrogância em reivindicações de autoridade divina.